Muito bem. Então, conforme combinado, hoje, 16 de fevereiro, segunda-feira, é dia, no caso noite, de nós fazermos mais um estudo sobre a mediunidade. E, como vimos, vamos começar um tema novo, de certo modo, a partir da página 115. Então, nós vamos fazer uma prece, enquanto um que outro ainda vem chegando, e vamos então dar início, tentando aproveitar o melhor possível essa segunda-feira, que para os brasileiros é um pouquinho diferente por causa do feriado. Então, nós vamos elevando, como se diz, os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e a todos os amigos daqueles que temos referido como integrantes da falange sagrada dos Espíritos do Senhor, também conhecida como o Espírito Santo, como está no livro Os Quatro Evangelhos de Jean-Baptiste Rustem. Que nós tenhamos minutos consagrados à nossa formação, na busca de elementos novos para nós, e que durante todo o estudo nos mantenhamos numa certa atitude de prece, doando os nossos fluidos mais úteis do nosso mundo físico, do nosso ectoplasma, do nosso duplo etérico, das nossas células, as moléculas mais sadias, tendo em vista todas as imensas carências de ajuda de doentes, de vítimas de todos os contextos de sofrimento, individuais e coletivos que o mundo experimenta na atualidade. E possamos lembrar de Maria, a mãe espiritual de Jesus, de José da Galileia, João Batista, todos do colégio apostólico, como também os discípulos, os 72 discípulos, como também os servos, os amigos, os 500 da Galileia, os benfeitores da humanidade, aqueles que individualmente ou em duplas dirigem os mais de 200 países do nosso mundo. Que possamos encarecer aos médicos amigos, aos enfermeiros, aqueles que, desencarnados, estão sempre trabalhando pelos doentes espalhados nos hospitais do plano físico, nos lares, nas ruas e nos lugares os mais variados das colônias espirituais do orbe terreno. Agradecendo a presença de todos os amigos, que nos mantenhamos em atitude de oração, enquanto damos prosseguimento ao estudo da noite. Muito obrigado e que assim seja. Então, meus amigos, mais uma vez, boas-vindas para todo mundo e vamos então para a apostila na página combinada, que é a página 115. Como que se chama? Vejam só,
eclosão da mediunidade. Então, vamos procurando a leitura, todos acompanhando. Ocorrências mediúnicas são importantes na consolidação da certeza da imortalidade da alma e podem eclodir em qualquer tempo e lugar. Para serem edificantes, precisam ser consideradas com seriedade de propósitos e intenção nobre de buscar a verdade. Às instituições espíritas cabe a tarefa de orientar a prática da mediunidade, que, sendo faculdade inerente à criatura humana, pode manifestar-se em qualquer pessoa, independentemente da sua idade, crença, raça ou plano de vida em que se situe. A faculdade mediúnica ostensiva, sem o correto direcionamento, pode produzir distúrbios comportamentais, orgânicos ou até mentais, traduzidos por perturbações na vida do indivíduo e da família. Portanto, já vimos isso antes, não é? O item ou o aspecto mediunidade e saúde mental, mediunidade e transtorno mental, mediunidade e psiquiatria é um tema para estudos mais abrangentes ou profundos. Na Terra, no mundo em que nós vivemos, claro. Então, como instrumento de trabalho, sua finalidade é conduzir o indivíduo ao progresso, oferecendo significativa contribuição ao bem geral. Ser médium é agir como elo de união entre diferentes planos da vida, permitindo que desencarnados sofredores recebam a orientação e apoio que necessitam, assim como possibilitar aos bons espíritos a chance de transmitirem mensagens de consolo e de esperança. O objetivo da doutrina espírita é, por extensão, o da mediunidade. É a transformação da humanidade para melhor. E, segundo Allan Kardec, esse efeito se produz pelo melhoramento das massas populares, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Refletindo a respeito, Kardec indaga: que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor o homem, mais benevolente, mais indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade? Esse é um parágrafo para todos os médiuns, para todos que tenham alguma vivência, algum conhecimento espírita. De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? E assim como ele se refere a esses três aspectos, há inúmeros outros que precisam ser trabalhados por qualquer ser humano, espírita ou não, médium ou não, mas se é médium espírita que conhece, tem alguma base de conhecimento da doutrina espírita, a responsabilidade
de buscar a sua melhora do ponto de vista da condição mental, ela é muito mais necessária. Não é? Lembram de uma frase? A quem muito foi dado, muito será pedido. Vamos todos prestar contas amanhã ou depois. A Deus, a Jesus, aos bons espíritos e a nós mesmos e às nossas próprias consciências ou almas. Viva Kardec com esse parágrafo. Né? Item número 1 sobre o tema novo. A palavra eclosão significa, entre outros, abertura do que estava preso, contraído, fechado, desabrochamento, surgimento, aparecimento. Eclosão da mediunidade é, pois, o início ou aparecimento de fenômenos resultantes da capacidade de uma pessoa, médium, entrar em contato com seres de outra dimensão, os chamados mortos, que de mortos não tem nada, que em linguagem espírita são os desencarnados, seres humanos que estão fora da carne, isto é, não têm agora o corpo físico. Já tiveram e mais cedo ou mais tarde terão novamente. Muito bem, prosseguindo. A aptidão mediúnica permite ao indivíduo resgatar, com o trabalho em prol de seus semelhantes, equívocos cometidos em vidas passadas e, ao mesmo tempo, concretizar compromissos assumidos anteriormente no planejamento reencarnatório. Quem possui mediunidade ostensiva de efeitos patentes não é necessariamente um ser evoluído intelecto e moralmente, mas alguém que, por determinação superior, recebeu uma importante ferramenta de trabalho que deve ser utilizada como meio de autoaperfeiçoamento. Meio que não adianta uma coisa sem a outra. Em síntese, esclarece Joana de Ângeles, natural aparece espontaneamente, mediante constrição segura, na qual os desencarnados de tal ou qual estágio evolutivo convocam a necessária observância de suas leis, conduzindo o instrumento mediúnico a precioso labor por cujos serviços adquire vasto patrimônio de equilíbrio e iluminação, resgatando simultaneamente os compromissos negativos a que se encontra enleado desde vidas anteriores. Outras vezes, surge como impositivo provacional, mediante o qual é possível mais ampla libertação do próprio médium, que, em dilatando o exercício da nobilitação a que se dedica, granjeia consideração e títulos de benemerência que lhe conferem paz. Quando se fala em eclosão da mediunidade, subentende-se alusão ao início de uma atividade programada para ser realizada durante a reencarnação, ou seja, o exercício de uma força-tarefa de melhoria espiritual. Contudo, sendo a mediunidade inerente ao psiquismo humano, ela se desenvolve naturalmente ao longo das experiências reencarnatórias
e nas suas vivências no plano espiritual, quando dorme e está do outro lado, ou na erraticidade, quando está desencarnado esse espírito. Por quê? Porque progresso é ocasião para todos os dias, para todos os tempos, desde que haja o início desse processo. Número 2, relação entre a mediunidade e o corpo físico. O surgimento dela pode ocorrer em qualquer etapa da existência: infância, adolescência, fase adulta ou, mais raramente, na velhice. Pois a capacidade de interagir ou de comunicar é inerente ao ser humano. Quando, porém, os indivíduos que se comunicam estão situados em planos diferentes de vida, tal como acontece entre encarnados e desencarnados, o corpo passa a ser um componente que se interpõe entre ambos. Há, então, necessidade de que esse elemento seja adequadamente constituído a fim de favorecer a manifestação de fenômenos mediúnicos durante essa interação. Daí Allan Kardec esclarecer que o médium de efeitos patentes depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Há, pois, relação entre a manifestação da faculdade mediúnica e a organização física apropriada. É preciso entender que o corpo físico só revela a desejável sensibilidade à manifestação mediúnica devido à ação do perispírito, que impõe ao veículo somático ou físico os necessários implementos, antes da reencarnação do médium. Não podemos jamais esquecer que o perispírito é o modelador do corpo físico, conhecido também como MOB, modelo organizador biológico. Nesse sentido, é clara a afirmativa que se segue. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Importa esclarecer que a construção do corpo físico, a partir do molde perispirítico, não é, obviamente, igual em todos os médiuns. Daí a assertiva de Kardec. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Outro ponto, não menos importante, diz respeito ao uso da faculdade mediúnica pelo médium, expresso nesta pergunta de Kardec e na resposta que ele recebeu dos espíritos orientadores. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns?
Qual é a resposta? Não. A faculdade propriamente dita reside no organismo, independe da ou do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Nesse sentido, a prática mediúnica, à luz do entendimento espírita, requer base moral fundamentada no Evangelho e no conhecimento fornecido pelo Espiritismo. É comum, quando do surgimento da tal eclosão, portanto, da mediunidade, ocorrerem distúrbios físicos e psicológicos. E não é só no surgimento. É durante o exercício e pode acontecer durante toda a encarnação do médium. Conforme o grau de sensibilidade e de controle do médium iniciante, esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonias nem sempre bem administradas. A eclosão da faculdade mediúnica no espírito encarnado revela-se como um momento de fundamental importância em sua existência. Mas nem sempre a pessoa é convenientemente assistida, seja pela ignorância a respeito do assunto, assistida por benfeitores, mas também assistidas por quem conhece e pode ajudar alguém que esteja manifestando sintomatologia de caráter mediúnico por influências de espíritos de uma condição moral lá não muito elevadas. Então, mas nem sempre a pessoa é convenientemente assistida, seja por ignorância a respeito do assunto, o que é mais comum, seja por desinteresse ou desatenção dos familiares ou dos amigos. Em outras ocasiões, os médiuns iniciantes podem se revelar fascinados pelo entusiasmo excessivo, diante do impacto das revelações espirituais que os visitam de jato, solicitam o entendimento e o apoio dos irmãos experimentados, para que não se percam em engodos brilhantes. Nesse contexto, a casa espírita em geral e os grupos mediúnicos espíritas em particular assumem a enorme responsabilidade de orientarem, sem misticismos e práticas antidoutrinárias, o médium iniciante, fazendo-o compreender que o acesso à esfera dos seres desencarnados, ainda jungidos ao plano físico, é semelhante ao ingresso em praça pública da própria Terra, onde enxameiam inteligências de todos os tipos. Auxiliar a educação da mediunidade e o aprimoramento mediúnico do médium não é tarefa fácil. Exige dos dirigentes espíritas devotamento a esse gênero de tarefa, assim como disposição para orientar com sabedoria, bondade e paciência, sobretudo se o médium iniciante apresenta desarmonia ou desarmonias. De qualquer forma, é importante ter em mente
que no início da prática mediúnica, os médiuns sintonizam mais facilmente com espíritos que se identificam com os encarnados e com a vida no plano físico. Comumente, não são espíritos evoluídos, porém ainda aprisionados às sensações da matéria. Essa influência pode constituir-se em algo problemático. Os médiuns iniciantes têm de lidar com os espíritos inferiores, e feliz do medianeiro quando se trata apenas de espíritos levianos, porque há de tudo por aí. Devem ser ou devem estar muito atentos para que tais espíritos não assumam predomínio, porque caso isso aconteça, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Uma dificuldade que se depara comumente em relação aos médiuns principiantes é que eles querem de imediato participar de uma reunião mediúnica. Trata-se de medida que não deve ser apoiada pelos dirigentes e orientadores encarnados da casa espírita. Por uma simples questão de bom senso, o médium deve, primeiramente, desenvolver estudos a respeito da mediunidade e aprender a ter controle sobre a faculdade antes de participar das reuniões mediúnicas. A orientação espírita segura é amparar o médium que apresenta a eclosão da mediunidade por meio de palavras fraternas, de apoio e de conforto espiritual, indicando-lhe o uso do passe, da oração e da prática da caridade. E, ao mesmo tempo, orientando-o a integrar um grupo de estudos doutrinários da mediunidade e do Evangelho, a fim de fortalecer-lhe as defesas psíquicas e morais. Antes de qualquer providência, a pessoa precisa entender o que é ser médium, como exercitar a faculdade mediúnica e de que forma os espíritos atuam no pensamento e atos de cada um. Porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Não é só educação mediúnica, é educação moral. Substituição daqueles vícios gradativamente, com o devido esforço e consciência, para se adquirir as chamadas virtudes espirituais. Então, por mais que o médium tenha facilidade de manifestar espíritos, isso é uma coisa muito boa, muito útil, quando a serviço da caridade. Mas isso não é tudo. Porque é preciso a educação moral. Orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, ganância, materialismo, nada disso convém para ninguém, muito menos para médiuns que se acreditam espíritas. Por outro lado, compaixão,
empatia, solidariedade, caridade desinteressada nas mínimas circunstâncias do dia a dia, fraternidade legítima, piedade cristã, tudo isso deve acompanhar. Eu não vou dizer trajetória, porque trajetória dá um pouco a ideia de incentivo ao orgulho. Nós não temos nada a ver com isso. Somos ainda muito pequenos. Nós temos caminhadas, nada além disso. E ai daqueles que, mesmo trabalhando na seara mediúnica, tendo acesso aos conteúdos espíritas e ainda se mantém numa espécie de retaguarda por completo descontrole das emoções, dos sentidos em muitas situações do dia a dia. Refletindo, ponderando. E aquilo que a apostila está trazendo quanto aos médiuns, por uma questão fundamental, porque os médiuns têm contato com as entidades invisíveis, mas é a mesma coisa para os dirigentes espíritas, que muitas vezes não são médiuns, pelo menos não são médiuns ostensivos, mas as recomendações, as obrigações, os cuidados, tudo é da mesma natureza. E as consequências são iguais para qualquer um. Pois bem, voltando, a orientação espírita segura é amparar o médium que apresenta a eclosão da mediunidade por meio de palavras fraternas, de apoio e de conforto espiritual, indicando-lhe o uso do passe, da oração e da prática da caridade. E, ao mesmo tempo, os orientando a integrar um grupo de estudos doutrinários da mediunidade e do Evangelho, a fim de fortalecer-lhe as defesas psíquicas e o progresso moral no sentido das virtudes que contam, que importam de serem valorizadas. Antes de qualquer providência, a pessoa precisa entender o que é ser médium, como exercitar a faculdade mediúnica e de que forma os espíritos atuam no pensamento e atos de cada um. Porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Um parágrafo agora com letras menores. Força medianímica, desse modo, é dom que a vida outorga a todos. O que se difere em cada pessoa é o problema de rumo. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão, ainda por muito tempo, pela sublimação das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Não valem médiuns que apenas produzam fenômenos ou boas manifestações das várias expressões da mediunidade, sobretudo as mais comuns, psicografia, psicofonia, vidência e assim por diante. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Não valem convicções que criem
apenas palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento, não apenas na qualidade da fenomenologia mediúnica da parte do médium A, B, C ou D. Ele está se referindo a questões morais para qualquer um de nós. Vejam só, e eu fui procurar a página seguinte e reparei que chegamos ao fim desse tema número 1 do módulo número 2. Então, nós podíamos agora abrir para perguntas, não é? Se possível, mais sobre o tema de hoje. E depois vamos fazer um pequeno exercício como aqueles de costume. Tá bem? Então, fiquem à vontade. Querendo perguntar alguma coisa, é só abrir o microfone. Eu poderia fazer um comentário, Sérgio, já agora, Claro, Paulo. devido Por também favor. à sensibilidade dos médiuns, não é? E essa inclusão, e cada um terá a sua, e alguns de uma forma mais ostensiva, o médium às vezes não é só sentir os espíritos, ele também sente os locais, as vibrações, os sítios também têm a sua própria energia, não é? E às vezes, mesmo não tendo lá espíritos, mas o espaço tem a sua própria energia, e às vezes o médium entra muito facilmente, quando é ostensivo, não é? Em contacto com as energias dos espaços, dos materiais também. Então era essa reflexão também e partilha que queria fazer. Muito bem, Paulo. Esse tema até foi abordado nas semanas anteriores, porque no capítulo tinha tanto uma coisa como outra. E você, Paulo, como nós sabemos, você lembrou disso muito bem, porque você, como professor, entrando em ambientes de escolas, envolvendo alunos de várias faixas etárias, com hábitos não muitas vezes os mais saudáveis, você, com a sua mediunidade, já se deparou com situações dos ambientes. É o que nós chamamos a psicosfera de um lugar qualquer, não é? E esse contexto, ele depende de quem viveu ali, de quem frequenta o tal lugar. O que as pessoas pensam é a mesma coisa dentro de casa. Exatamente. Dependendo das dificuldades de cada um, os lares vão se impregnando de vibrações por causa das emanações de cada integrante daquela família, de tal maneira que, às vezes, as coisas ficam mais difíceis e, às vezes, adoecidas e insustentáveis, concorrendo para conflitos entre os integrantes, seja de uma casa, família, de uma instituição de outra natureza, um ambiente de trabalho, uma fábrica, um lugar onde várias pessoas, um escritório, não é? Uma empresa e assim por diante. O ideal seria o evangelho não só no lar, mas o evangelho à luz do cristianismo, espírita ou não, a oração. Você já imaginou se todos os escritórios no Brasil e no mundo, vamos dizer, a pessoa mais graduada ou o chefe daquela equipe, ter essa ideia e a equipe toda também. Olha, hoje é segunda-feira, estamos começando a semana, que tal uma página de um livro que nos
leve a uma reflexão positiva. E por que não uma breve oração? Você já imaginou se nos postos de atendimentos, nas emergências, nas unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família e da comunidade, terapias intensivas, centros cirúrgicos, alguém, fosse quem fosse, convidasse as equipes pelo menos uma vez por semana. Se é plantão, o ideal é todo dia, porque muda a equipe e os pacientes graves vão chegar, se já não estão internados. Você já imaginou? Nós vamos ver isso um dia. Hoje Esperemos que é sim. eventual, mas não seria bacana? Se é para uma residência, uma família de uma pessoa, duas, três ou 10, você imagina nos ambientes em geral. Pena que nem todo mundo tem residência, tem casa, tem acolhimento. E aí na rua, na calçada, fica mais difícil. Mas, enfim, pensemos nisso. E Sim. lembrar que, mesmo que não se faça isto especificamente como lembrado agora, nós que temos um pouquinho de ideia dessas coisas, participemos da prece em qualquer grupo que se dedique a orar, em qualquer contexto, para os outros que estão espalhados pelo mundo, sem nenhuma ideia, às vezes, do mecanismo da oração, do benefício, mas nós que temos ideia, nós temos responsabilidades. Vejam que retorna o mesmo comentário: a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Obrigado, Paulo. Obrigado, eu. Então, alguma outra questão? Então, vamos trabalhar, vamos exercitar a mediunidade, aquela que é possível aqui entre nós, a psicografia e a vidência e a concentração. Porque a concentração é algo sugerido para qualquer médium que esteja desenvolvendo ou que já esteja funcionando por aí. Então, vamos podendo interromper agora a gravação para retomá-la depois. Muito bem, meus amigos, vamos retornando devagarinho para as nossas condições habituais, como se diz, suspendendo a concentração e nos preparando para observarmos como é que vocês estão, como é que vocês se sentiram, se alguém pôde escrever alguma mensagem, mesmo uma linha, um parágrafo, tudo conta, tudo é bom. Estamos todos treinando. E também, se alguém teve a percepção de algo ou alguém do mundo espiritual, pelo menos que pareça que tenha sido. Tudo é bom aqui também. Então, eu já vou imaginando a dona Adelina abrindo o microfone e dizendo: posso? Alguém gostaria? Fique à vontade.
ela já fez exatamente o que eu previa. Claro, claro. Só falta dizer posso, não é? Posso? Ah, Fique à meu Deus. vontade, dona Adelina. Como é que foi hoje? Ah, meu Deus. Portanto, tem sido uns dias um bocado de alguma perturbação, como eu já disse outro dia, em meu redor, mas chega o dia dos trabalhos, graças a Deus, há sempre uma ajuda, desta vez muito grande. Muito, é como se houvesse aqui um, um grupo, um coro de irmãos e irmãs, portanto, em túnicas brancas, alvas, portanto, em nosso redor. E depois, portanto, o que me ajudou a estabilizar com certeza. E depois veio uma mensagem, e só depois dela estar quase no fim é que se revelou, tanto o irmão que a inspirou ou que a transmitiu, que é bem conhecido nosso. Vou tentar ler, mas hoje tenho os olhos um bocado embaciados, está bem? Tanto por causa lá dos problemas de olhos, portanto tenham um bocado de paciência. Não obstante, alguns de vós sentirem por estes dias, por estes tempos, a tumultuado ambiente espiritual em vosso redor, refletindo a pouca saúde moral e espiritual na Terra, ainda belicosa e muito pouco caridosa, levantai, levantai sem susto, sem medo algum, os vossos olhos ao alto, em prece sentida, de onde vem o nosso sustento e refúgio. Lembrai-vos sempre que o timbre do vosso pensamento e intento é é o que vos liga às esferas superiores ou mais baixas, conforme o caso. Não permitais que as perturbações de quem não quer o bem e o progresso da humanidade, em concordância com os planos do Divino Senhor e seus trabalhadores, sim, predominem, pois nada podem, nada vingam contra as energias etéreas e criadoras do amor divino. Quando a noite se afigura escura, tenebrosa até, elevai-vos aos braços caridosos do Senhor Jesus e ao seu coração iluminado, pois este e a sua palavra são a bússola, o norte, a estrela guia que nos conduz ao bem, à paz, à luz e ao amor divino, a qual estamos todos, mais tarde ou mais cedo, entre aspas, condenados. Perante esta felicidade, toda a amargura, prova negativa, a prova e negativa experiência ou vivência caem. Edifiquemos um mundo iluminado, passo a passo, obra a obra, sentimento a sentimento, no alicerce do bem querer e da fé esclarecida e esclarecedora. Vamos em frente, marujos do bem, depois da tempestade vem a aurora luminosa do bem sobre a nova terra. Abraço firme na fé e no amor do Cristo.
Henrique de Sagres. Mas ele continua. Não chorem por Portugal, alagado atualmente em lágrimas e rios transbordantes, pois cumpre o seu destino a caminho da sua missão de paz. Coragem e fé, amor sempre. Muito bem. É ele mesmo. Que bonitinho. Muito bem. Henrique de Sagres. Sempre bem-vindo, sempre presente, graças a Deus. Muito bem. Para quem não lembra, né, ele é a encarnação de Eliu, ou Iléu, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem quiser, pegue o livro e recorde o texto, a parte da obra em que eles dois conversam, Eliu e Jesus. E, em função de todos os horrores que havia na Europa, eles resolvem fazer algo para que a árvore do Evangelho mudasse de lugar, para que ela fosse desenvolvida, preservada. E aí eles conversam. E aí o próprio Eliu, que é o Henrique de Sagres, vocês imaginem conversar assim com o Cristo. E aí ele diz, olha, quem sabe ela vai ser plantada aqui para essas terras mais simples, que são as terras úberes da América. Referência do livro. E ele se referia, Eliu, ao Brasil, se referindo junto à constelação do Cruzeiro do Sul. E aí, num primeiro momento, se é que vale pensar assim, Eliu achou que Jesus tinha aceitado a sugestão dele, né? Só que Jesus já sabia de tudo há muito tempo, pela condição dele. E aí Jesus diz para ele, claramente, ele diz a frase, vais te corporificar na terra. E aí Eliu, o espírito encarregado dos problemas sociológicos da terra, Eliu, que tinha gerado toda uma escola do judaísmo. E aí, então, ele renasce como a família real portuguesa e vem a ser o infante Henrique de Sagres. E aí ele funda, na Ponta de Sagres, a escola de navegação que ensejou os descobrimentos. E dentre eles, no caminho marítimo para as Índias, a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Então, vale a pena, para quem não lembra de Henrique de Sagres, né, o que o livro de Humberto de Campos e Chico, né, trazem sobre a missão, vamos dizer, desses espíritos para que a árvore do Evangelho pudesse prosperar. Enfim. Gostava de fazer uma pergunta relativamente a Eliu, se for-me permitido. Segundo aquilo que eu consegui, pelo menos, ler ou apurar nas minhas modestas pesquisas, portanto, Eliu, enquanto na sua encarnação enquanto Eliu, ele, este espírito
Portanto, vamos lá, estou um bocado atrapalhada. Houve o pai e o filho. E eu sei que, portanto, a escola de Elil, portanto, era uma escola muito mais farisaica, mas muito mais esclarecida, não é? Do que outras que vigoravam na altura no judaísmo. E que foi dessa escola que houve, pela primeira vez que se saiba no judaísmo, portanto, a ideia de não faças ao outro aquilo que não queres que te façam a ti. Foi de Elil. Agora, portanto, eu fico com a sensação que o Elil que nós estamos a falar e que está aqui, e estou a arrepiar-me toda, foi o filho. E sendo o filho... Ai, estou-me a arrepiar toda. Se sendo o filho, conheceu Jesus, andou por lá na altura de Jesus, quando Jesus estava corporificado, portanto, aqui na Terra, não é? Correto? É correto? Porque eu tinha assim um bocado de dúvida durante algum tempo se tinha sido o pai ou o filho. Mas agora, pela reação até que estou a ter agora, portanto, na pele, já recebi a minha resposta. Muito bem. Muito bem. Muita gratidão a esse espírito. Então, alguém mais escreveu alguma mensagem que queira ler para nós? Ele deve Alguém? gostar de vir, ele deve gostar de vir aqui porque estou na Inglaterra e a mãe dele era inglesa, não é? A mãe do infante era inglesa, não é? Era. Então, que mais? A Adriana escreveu alguma coisa? É bom tentar, Adriana. É bom ter papel, se concentrar, tentar. Todo mundo. Alguma coisa que pareça até que seja próprio. Às vezes eu fazia para aqueles que são mais tímidos e que acreditam que não tenham mediunidade, eu sugiro, por exemplo, um tema para todo mundo escrever naquela noite sobre aquele tema. Por exemplo, que seja como exercitar a caridade no mundo contemporâneo. E aí a pessoa vai refletindo sobre aquilo. E mesmo que pareça que é ela que elaborou aquele conteúdo e colocou no papel, é uma maneira de ativar o sistema nervoso central e periférico da escrita e ligar à questão do pensamento, da ideia, da criatividade. Isso ajuda no desenvolvimento da psicografia. Mas da próxima vez eu vou lembrar de sugerir isso. E, tá bom, Adriana? Tá ótimo. Combinado? Combinado. Então vamos fazer uma prece final e vamos encerrar? Pode ser? Posso? Então nós vamos agradecendo a presença dos amigos espirituais, a presença de vocês como integrantes desse grupo de trabalho, que tenhamos uma semana calma, apesar das festividades no Brasil, que possamos participar da prece pela humanidade, tanto quanto da fluidoterapia infantil e de tudo mais que nos pareça capaz de elevar o nosso padrão vibratório, escolhas de textos, livros, poesias, prosas, versos, aquilo que nos leve a padrões de sentimentos e pensamentos um pouquinho melhores do comum do dia a dia. O Brasil precisa tanto, o mundo precisa tanto. Então, que nos vejamos na segunda-feira que vem. Apenas uma observação,
é que eu deverei, na segunda que vem, eu viajo no domingo para a cidade de Bauru, em São Paulo. Então, eu devo estar com alguma palestra programada para segunda de noite, mas eu não sei ainda horário, nem onde, em que grupo e nem se vai comprometer o nosso estudo, mas eu aviso com antecedência, tá bem? E se eu não puder estar, eu deixo aí umas sugestões de leitura ou de uma live qualquer, tá bom? Cuidem-se bem e até assim que der. Uma boa noite para todo mundo e até o mais breve possível. Obrigado a vocês todos. Tchau.